Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, no estudo da mediunidade, nesse livro da Federação Espírita Brasileira, nós vamos ver um tema muito bacana: as reuniões mediúnicas sérias, natureza e características. Bom, em primeiro lugar, reunião mediúnica séria não é aquela que fica todo mundo sisudo, ninguém fala nada, todo mundo com cara muito séria. Não, são reuniões que são levadas a sério, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Qual a importância de reuniões mediúnicas, segundo Allan Kardec? Para que serve? Ele diz o seguinte: para aquisição de conhecimentos a respeito do mundo espiritual e de seus habitantes. Então, eu quero saber como é que é o mundo espiritual, quem mora lá e como é que é. Essas reuniões mediúnicas nos ajudam. É claro que nós temos as obras básicas do Espiritismo, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênese e Céu e Inferno, que nos ajudam a ter uma ideia, mas nada como, por exemplo, se eu quero saber sobre a Inglaterra, eu posso ler a respeito, procurar me informar, mas se eu pego um inglês que está vindo de lá, ele vai poder me contar também, e aí eu vou comparar o que eu sei na teoria com o que ele me conta desse país. É assim quando a gente conversa com os espíritos desencarnados. Servem também as reuniões para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes. Então, quando eu vejo uma comunicação, um espírito fala alguma coisa, eu fico encafifada com aquilo. E aí eu vou ler, vou estudar, vou ver se o que ele falou está certo ou se ele falou abobrinha. Porque, pode espírito falar abobrinha? Pode sim. Não é porque a gente morre que vira santo, que vira conhecedor de tudo. Nós podemos receber a comunicação de um espírito que está falando asneira. Se a gente tem o conhecimento teórico, a gente vai dizer assim, tá errado, não é assim. Serve também para favorecer a troca de ideias e observações em comum. Então, tinha uma pessoa no centro onde eu frequentava, é incrível, chegava sempre atrasado, quando as luzes já tinham se apagado para a reunião de desenvolvimento mediúnico, chegava correndo, afobada, já sentava, já tinha feito a prece, sentava e ia. Acabava a reunião, parecia que o centro estava pegando fogo, saía correndo, né? Perde a oportunidade de contato, de trocar uma ideia, não de fofocar, mas dizer, olha, achei interessante, eu não entendi o que aquele espírito falou, como é que é isso? Eu não entendi, e aí você vê que a sua dúvida pode estar presente num número maior de pessoas e alguém entendeu, fala, olha, pelo que eu sei é isso, isso, isso. Você fala, olha, bacana, não tinha pensado a respeito. Bom, a natureza e as características das reuniões mediúnicas dependem do quê? Do nível de conhecimento e do caráter moral de seus integrantes. Então, quando a gente sai falando mal de uma reunião, a gente está falando mal da gente mesmo, porque se ela não é o que a gente gostaria que ela fosse, a culpa também é nossa. Por quê? Aqui está dizendo que o nível, né, as características das reuniões mediúnicas dependem do nível de conhecimento nosso. Então, se eu não estudo, se eu não leio, eu chego lá, o que eu tenho para oferecer? Nada. E as características morais dos integrantes. Então, numa reunião, quando começam espíritos brincalhões, fazerem gracinha e todo mundo, você vai fazer o quê? Você vai criar vínculos com esses espíritos que só querem brincar. Depois eles vão para a tua casa brincar, não vai reclamar, né? Que é isso que acontece. Kardec classificou as reuniões em 3 tipos, basicamente: frívolas, experimentais e instrutivas. O que são reuniões frívolas? De pouca importância, inútil, superficial. Isso é o significado de uma coisa frívola.
Frescura, bobagem, nada que interesse. Composta por pessoas que só veem o lado divertido das manifestações. Os espíritos que a ela comparecem são da mesma natureza que seus frequentadores. Então, por exemplo, né? Eu não aprecio muito bebida alcoólica. O que eu vou fazer num clube de degustação de vinho? Tá errado quem gosta de vinho? Não. Só que eu não tenho nenhuma afinidade, porque eu não bebo. O que eu vou fazer? Então, não tem afinidade, não faz vínculo. Se eu vou lá para querer me divertir, passar o meu tempo, os espíritos vão ser semelhantes, né? Reuniões experimentais. O que são reuniões experimentais? Estudiosos procuram conhecer peculiaridades da mediunidade e do médium, assim como da realidade extrafísica. Ou seja, eles querem estudar o fenômeno mediúnico. O que são reuniões instrutivas? Oferecem esclarecimento. Para que os espíritos elevados estejam presentes, os participantes devem possuir. Então, a gente joga tudo nas costas dos espíritos desencarnados. Não, nós temos responsabilidade sobre a qualidade das comunicações. Então, nós que participamos, se queremos ter uma reunião instrutiva, nós precisamos possuir sinceridade de propósitos. Eu preciso estar lá de coração aberto, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Não é só dizer, eu acho tão bonito. Quais são as consequências no meu dia a dia? É para isso que servem as comunicações dos espíritos. Bom, nós já vimos esses 3 tipos de reuniões: frívolas, só brincadeira, experimentais, aprendizado, e instrutivas, eles vêm nos informar. Agora, como que se classificam as comunicações dos espíritos? São 4 tipos: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. O que são comunicações grosseiras? Expressões que ferem o decoro, a dignidade, a decência, só podem ser de espíritos de baixa condição. Então, se o espírito vem falando, seu filho disso, seu filho do maquino, aquele pá, é um espírito grosseiro, um espírito evoluído, não vai usar esse vocabulário. O que são comunicações frívolas? Né, que a gente já viu das reuniões frívolas, emanam de espíritos mais maliciosos que maus e que não ligam a menor importância ao que dizem. O estudo e a boa conduta moral são recursos essenciais para neutralizar suas ações. Se eles vão lá só querendo brincar e a gente mostra que a gente quer um estudo sério e se comporta assim, acaba a bagunça. O que esses baderneiros do além-túmulo vão fazer numa reunião que está todo mundo quieto, tranquilo, procurando estudar e ajudar o próximo? Não vão achar a menor graça. O que são comunicações sérias? São dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Não precisa falar empoladinho, meus caríssimos irmãos, neste momento. Não! Mas ele vai dizer com uma linguagem simples, tranquila, não vai usar palavrão, não vai usar uma linguagem ruim, né, gente? Ele vai mostrar o grau de evolução dele. Tem uma finalidade útil. Não quer dizer que esteja isenta de erros, pois nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. Então, para com essa coisa de dizer assim, o irmão falou é lei. O irmão falou,
mas está de acordo com os ensinamentos do Espiritismo, é uma coisa sensata, ponderada. Se for, beleza, vamos colocar em prática. E se não for, vamos com delicadeza perguntar: olha, irmão, desculpa, mas eu não entendi tal ponto. O senhor poderia me explicar melhor? Às vezes ele explica e você fala: ah, na verdade tem razão, vamos fazer assim. Então a gente está vendo, né, nesse capítulo, como são as reuniões, que tipo elas podem ser as reuniões mediúnicas e como são as comunicações. Espírito desencarnado não é sinônimo de espírito que sabe de tudo. Isso é um espírito altamente evoluído. Se eu, depois da minha morte, for me comunicar, não quer dizer que eu vá poder esclarecer o segredo do universo. Eu não aprendi de repente só porque eu morri. Eu continuo com as minhas limitações, meus pontos de vista equivocados. É assim que a gente é. A gente não se transforma com a morte, né? A gente só deixa o corpo físico aqui. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima. Muito obrigada.